Olá, bem-vindos a mais uma aula de resolução de exercícios da prova do Enem de 2024. E a questão que a gente vai resolver agora traz o seguinte enunciado, ó. Uma criança, utilizando um aplicativo, escreveu uma mensagem para enviar a um amigo. Essa mensagem foi escrita seguindo as etapas. Então, etapa 1, ela inseriu 3 figuras do rostinho no visor de escrita da mensagem. Etapa 2, copiou o que havia inserido anteriormente e colou. Então, lembra que tinha 3? Ele copiou e colou, ficou 6, certo? Etapa 3, ele copiou o que tinha no visor na etapa 2 e colou. Então veja, que tinha 6, ele copiou a hora que ele colou, ficou 12. Então, pelo jeito, se ele continuar fazendo isso, toda hora dobra, né? Tinha 3, copia, cola, vai para 6, copia 6, copia, cola, vai para 12, depois 12, copia, cola, vai para 24, vai ficar sempre dobrando, certo? Então, a criança seguiu copiando e colando em cada etapa o que tinha visto no visor na etapa imediatamente anterior, até concluir a 20ª etapa. Em seguida, enviou a mensagem. Qual foi o total de figuras contidas na mensagem enviada? Olha, eu vou te sugerir uma reflexão aqui antes da gente começar, que ele fez isso só 20 vezes. Nem parece um número tão alto. E esses números são astronomicamente grandes. Esse é o poder do crescimento exponencial, que é o que a gente vê quando a gente olha para uma progressão geométrica, né? Espero que você tenha conseguido fazer essa associação até antes mesmo de eu falar. Quando eu falei, cada vez que ele copia e cola, dobra. Cada vez que ele copia e cola, dobra. Então, se toda vez vai ficar dobrando a quantidade anterior, isso caracteriza uma progressão geométrica de razão igual a 2, porque está dobrando toda vez. Então, com os dados do enunciado, claramente temos uma progressão geométrica, certo? Cujo primeiro termo é 3, porque na primeira mensagem ele colocou 3 rostinhos lá, e cuja razão é 2, porque a cada etapa ele dobra a quantidade de rostinhos na mensagem. Então, vezes 2, depois vezes 2 de novo, depois vezes 2, isso é a razão 2, certo? E a pergunta é, quantos rostinhos vai ter na 20ª vez que ele fizer isso? Ou seja, ele quer saber o termo número 20, o A20, o 20º termo dessa PG. Eu vou apelar para a fórmula, o Enem às vezes permite, acho que esse exercício está no limiar ali entre precisar e não precisar da fórmula, porque alguns diriam que 20 é muito para fazer na mão, alguns diriam que 20 nem é tanto assim para fazer na mão. Se você quiser ir brincando, multiplica por 2, multiplica por 2, por 2, até chegar no 20º termo, você encontra a resposta. Eu vou aproveitar a oportunidade para lembrar aqui com você a fórmula. O termo A20 na PA é o A1 multiplicado pela razão elevado a 20 menos 1. Então, o 20º termo é o terceiro vezes 2, é o 3, perdão, vezes 2 elevado a 19, certo? Tá aqui a resposta, o que aparece na alternativa A. E a questão que a gente vai fazer agora traz o seguinte enunciado, ó. Para obter um sólido de revolução, que é uma rotação de 360 graus em torno de um eixo fixo, uma professora realizou as seguintes etapas. Recortou o trapézio retângulo, PQRS, de um material rígido, afixou o lado PS do trapézio em uma vareta fixa e retilínea, que é o eixo de rotação, e girou o trapézio em 360 graus em torno da vareta e obteve um sólido de revolução. O sólido obtido foi vamos ver. Quando a gente tem que gerar aí mentalmente, né, os sólidos de revolução, eu vou te dar uma dica caso você tenha dificuldade com isso. Você vai fazer o seguinte, eu sei que a rotação é de 360 graus, tá? Mas você vai imaginar essa rotação acontecendo e você vai pausar ela exatamente na metade do caminho. Então você vai rotacionar só 180 graus. Sobre esse eixo de rotação, se essa figura rotacionar 180 graus, você concorda comigo que você ia acabar enxergando um trapézio, né, congruente a esse, exatamente com as mesmas medidas que esse, só que lá do outro lado do eixo, certo? Faz a rotação só de 180 graus. Em outras palavras, copia a sua figura plana espelhada lá do outro lado, tá bom? E agora, Vini, agora você vai adicionar a sensação de movimento, você vai adicionar a questão do circular dos 360 graus inteiros, né? Como que a gente faz isso? Adicionando este efeito aqui na nossa figura. E aí ela se revela pra gente. Este é um sólido. Você consegue imaginar esse sólido? Muita gente talvez chamasse isso de cilindro, porque está vendo um círculo no chão, né, um outro círculo no teto e as paredinhas aqui. Só que o cilindro não pode ter círculos de raios diferentes, né? Os raios teriam que ser iguais, e isso não vai acontecer aqui. Então, por exemplo, se essa figura azul fosse um retângulo,
a gente estaria vendo um cilindro. Mas como ele é um trapézio, a gente está vendo uma coisa chamada tronco de cone, que é o que, vamos ser assim bem leviano, que é o que sobra do tronco quando a gente retira dele a sua pontinha. Vem aqui no nosso cone, corta aqui a pontinha, tira essa parte fora e aí você vai ter o que sobra, um tronco de cone. Tudo bem? É clássico do Enem também, colocar um sólido e perguntar o nome dele. E induz bastante gente a erro. Algumas pessoas poderiam achar que é um cilindro, algumas pessoas poderiam achar que isso é um cone, não é, né? Isso que está desenhado agora é um cone, mas do jeito que estava antes, era só o tronco do cone, o cone sem a pontinha é o tronco de cone. E a questão que a gente vai fazer agora traz o seguinte enunciado, ó. O estádio do Maracanã passou por algumas modificações estruturais para a realização da Copa do Mundo em 2014, como, por exemplo, as dimensões do campo retangular. Para se adaptar aos padrões da FIFA, as dimensões do campo foram reduzidas de 110 por 75 para 105 por 68. Em quantos metros quadrados a área do Maracanã foi reduzida? Bom, uma pergunta que deixa muito claro o que é para ser feito. É para calcular a área antes da reforma, depois da reforma, e ver a diferença entre as duas e responder qual é o tamanho ou quanto foi reduzido. Então vamos lá. Qual que seria a nossa área antes da reforma? Eu vou chamar assim, ó, para a gente organizar bonitinho. A nossa área antes era um retângulo de dimensões 110 por 75 e eu tenho uma área, vou chamar de área depois, cujas dimensões do retângulo são de 105 por 68. Então, aqui é uma multiplicação, aqui também é uma multiplicação. Essa continha de cima dá 8.250 e essa continha de baixo ela dá 7.140. Todas as dimensões estão em metros, então essas áreas estão em metros quadrados. Legal? Se eu tenho aqui a área antes da redução e a área depois da redução, eu quero saber quanto foi reduzido, eu vou subtrair essas duas coisas e a diferença entre o número de cima e o número de baixo é de 1.110 metros quadrados. É isso, está lá na alternativa D, certo? Então, seria essa a redução que foi causada na área com as reduções anunciadas ali nas dimensões do campo. E a questão que a gente vai fazer agora traz o seguinte enunciado. Um fazendeiro pretende construir um galinheiro ocupando uma região plana de formato retangular, com lados de comprimento L metro e C metro. Os lados serão cercados por dois tipos de telas diferentes. Nos lados de comprimento L metro, será utilizada uma tela cujo metro linear custa R$20, enquanto nos outros dois lados, uma que custa R$15. O fazendeiro quer gastar no máximo R$6.000 na compra de toda a tela necessária para o galinheiro e deseja que o galinheiro tenha a maior área possível. Qual será a medida em metro do maior lado do galinheiro? Vamos lá. Essa questão tem uma leitura aqui que pode induzir a gente a tomar um caminho um pouco complicado, um pouco assustador. Então, eu vou tentar aqui simplificar ao máximo o nosso raciocínio e eu vou... Tá vendo quando ele fala assim que o fazendeiro quer gastar no máximo R$6.000? Vamos pensar. Gastando R$6.000, eu posso distribuir esses R$6.000 nas telas diferentes e acabar gerando galinheiros diferentes, né? Um retângulo bem fininho, comprido, sim, um retângulo mais parecido com um quadrado. Eventualmente, um deles vai ter uma área maior do que esses outros, né? E é isso que o exercício quer que a gente faça. Só que isso gastando 6.000, mas eu posso gastar menos que 6.000 também, né? Então acho que isso aí abriria uma discussão desnecessariamente comprida aqui, porque vamos pensar, se você quer a maior área possível, pô, então me autoriza a gastar os 6.000 todo? Podemos fazer assim? Vamos fingir que não está esse máximo aí, vamos lá, vamos colocar, gastando os 6.000, que obviamente gastando 6.000 eu acho que eu vou conseguir a maior área possível, né? Não é a única coisa que eu tenho que pensar, ainda preciso ver que, ainda assim, gastando 6.000, qual é a maior área possível que eu consigo? Ainda eu vou atrás disso, mas vamos aceitar que eu vou gastar os 6.000, né? Se você começar a me limitar meu orçamento, eu vou também ter que limitar a área que eu vou te entregar. Vamos lá? Então, eu vou fazer uma representaçãozinha aqui, e o meu galinheiro, que tem dimensões L
Então essa aqui também é L, que ele é um retângulo, né? E C, essa aqui também é C. Então vamos pensar primeiro no gasto desse galinheiro. Os lados que medem L vão ser cercados por telas que custam R$20 o metro. Então, tem dois lados que medem L. E cada metro vai custar R$20, já deu tudo isso aqui de reais, né? 2 vezes o L vezes 20. E a outra, 2 vezes C vezes o 15, né? Porque os lados que medem C, eu vou gastar só 15 por metro na tela. Tá? E essa conta, como eu disse, ela pode dar igual a 6.000. Né? Aqui que talvez você montaria uma desigualdade aqui, induzido pelo texto, mas eu acho que a igualdade vai atender a gente perfeitamente aqui. Legal? Então vamos lá. Agora, se a gente pensar na área que esse galinheiro consegue cercar, né? Eu vou chamar essa área de A, ela é L vezes C, porque é assim que se calcula a área de retângulos, tudo bem? Então veja, para calcular essa área eu preciso de duas coisas, do L e do C, mas eu já sei que o L se relaciona com o C dessa forma. Então o que eu vou fazer? É um sistema, né? Tem duas incógnitas aqui e aqui tem 3, né? Então eu vou pegar pelo menos isolar uma ali, substituir aqui, para ver se eu fico com a área só em função de L ou só em função de C. Tanto faz, um ou outro, a gente vai fazer da mesma forma. Então eu vou, por exemplo, aqui, isolar o C, né? Então, vamos lá. 6.000 menos esses 40L que vão lá subtraindo e dividido pelo 30 que vai passar dividindo aqui, ó. Legal? Então tá aqui a nossa expressãozinha que relaciona C com L. Eu posso até dar uma melhorada nela, porque isso daqui é 6.000 dividido por 30 menos 40L dividido por 30. E 6.000 dividido por 30 é 200 menos 4/3 de L. Pronto, ficou um pouco mais simpático, tá? Então é assim que C e L se relacionam. Aí eu venho para cá. A área A é L vezes o C, que eu já sei que é 200 menos 4/3 de L. Tá? Dessa forma, a minha área A vai ficar 200 vezes L, 200L, menos 4/3 de L ao quadrado. Certo? Veja, a minha área A depende de L, ou seja, é uma função, né? E ela é uma função de segundo grau em L. É como se eu tentasse desenhar um gráfico aqui, para cada valor de L, o A correspondente, eu veria uma parábola. Uma parábola formando uma carinha triste, assim, ó. Olha o menos aqui, acompanhando L ao quadrado. Entendeu? Onde a gente acabou de chegar? Então, eu vou só organizar para ficar daquela forma que a gente está acostumado, né? Então, primeiro aqui, ó, o cara que acompanha L ao quadrado, depois aqui o cara que acompanha L, e ela não tem aquele termo independente. Então, é como se fosse uma parábola, eu não vou escrever isso, mas com o A igual a menos 4/3 e o B igual a 200 e o C igual a 0, certo? E aí a gente quer que essa área seja a maior possível. Portanto, eu estou me referindo ao vértice que essa parábola geraria aqui se eu fizesse um gráfico, não é? Se me perguntasse qual é a maior área possível, eu calcularia aqui o y do vértice. O y do vértice forneceria aqui a maior área possível. Mas ele perguntou as dimensões do lado do, né? Qual é o L e o C que torna essa área a maior possível? Então, eu vou calcular o x do vértice aqui, certo? Então, vamos usando a formulinha mesmo. X do vértice, ele é menos b dividido por 2a, onde, aqui ó, eu vou anotar, ó, o a aqui, ele é o menos 4/3, e o b aqui é o 200. Então, o nosso x do vértice aqui ficaria menos b dividido por 2a. Menos dividido por menos vai dar mais, certo? E aí eu tenho 200 dividido por 8/3. Divisão de frações, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Essa conta vai dar 75. Então, o que seria esse 75? Seria o valor de L para o qual a área é máxima. Tudo bem? Então, esse daqui é o L para que a área seja máxima, é 75. Bom,
E eu não sei se esse é o menor lado ainda do galinheiro. Eu não sei qual é o valor do C, caso o L seja 75. Então é melhor eu voltar nessa expressãozinha aqui, ou nessa, né? E com esse valor 75, eu calcular o C, o valor do C que está associado a esse L igual a 75. Porque vai que ele fica menor, né? Então, se o L valer 75, eu vou substituir nessa expressãozinha aqui, ó. Só porque o meu espaço está limitado, eu vou fazer de cabeça essa conta, tudo bem? O C vai dar 100, olha lá, ó, 4 vezes 75 dividido por 3, faz 200 menos isso, dá 100. Beleza? Então, para você ter a maior área possível, respeitando a regra de gastar no máximo R$6.000 com cerca, você vai construir um galinheiro com um L igual a 75, aqui ó, 75, 75, e um C igual a 100, 100 e 100. Então, a pergunta dele era, qual será o maior lado do galinheiro? Bom, desse caso, o maior lado mede 100 metros, o que está lá na alternativa B, tá? Veja que não tinha a opção 75 aqui nas alternativas, que bom, né? Porque esse finalzinho ele poderia ficar, imagina, acertar tudo aí no finalzinho marcar a alternativa errada. E a questão que a gente vai resolver agora traz o seguinte enunciado, ó. Uma professora de matemática utiliza em suas aulas uma máquina caça-números para verificar os conhecimentos de seus estudantes sobre representações de números racionais. Essa máquina tem um visor dividido em 6 compartimentos e, na lateral, uma alavanca. Cada estudante puxa a alavanca e espera que os compartimentos parem de girar. A partir daí, precisa responder para a professora em quais posições se encontram os números que representam a mesma quantidade. Um estudante puxou a alavanca, aguardou que os compartimentos parassem de girar e observou os números apresentados no visor. A configuração da máquina naquele instante está representada na imagem. Esse estudante respondeu corretamente a pergunta da professora. As posições indicadas pelo estudante foram... Ora, então, entendendo direitinho a brincadeira, a gente tem que procurar aqui nesses 6 números, 3 que têm o mesmo valor, 3 que são equivalentes, valores iguais, certo? Eu não sei se você concorda, mas o número que chama muito a minha atenção aqui é esse aqui, né? O 4,5. Por quê? Porque de cara eu já sei o valor dele, 4,5. Não sei, é só uma forma de pensar sobre isso, mas eu acho que... Será que tem outros 4,5 aqui? Por exemplo, a fração 4/5, ela está pedindo para dividir o 4 pelo 5. Será que isso dá 4,5? Será que 18 dividido por 4 dá 4,5? Né? Será que 10 dividido por 45 dá 4,5? E eu queria apontar a sua atenção para esses dois aqui. Né? Aqui a gente tem 2 números que podem incomodar um pouco mais do que esses que são só realização de divisões. Né? Então, vamos começar por esse aqui. O que seria 4 elevado a meio? Eu não sei se você vai se recordar, mas quando a gente tem uma potência com um expoente fracionário, o que a gente tem ali, na verdade, é uma raiz. Né? Ela só está representada de outra forma. O 4 vem aqui, ó, e aí a gente vai colocar o 2 aqui e o 1 aqui. Talvez você tenha aprendido assim ou não, mas sempre que eu vou explicar essa parte aqui da matemática para os meus alunos, eu faço uma brincadeira, uma analogia, uma comparaçãozinha aqui para a gente memorizar, para ficar mais fácil de memorizar, como se tivesse um sol aqui, tá? Então, veja, aqui no sol, o 1, no numerador aqui do meio, ele ficou no sol, né? E o 2, ele ficou na sombra. Ele está protegido pela sombra da fração aí, né? Então aqui o 1 está no sol e o 2 está na sombra. Lá do outro lado, na outra representação do mesmo número, o 2 ficou no sol e o 1 ficou na sombra. Então eu sempre memorizo assim com eles. Quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. Não sei se foi assim se você aprendeu, mas fica muito fácil de lembrar quem vai aonde. Então quem está na sombra aqui, o 2, agora ele vai para o sol lá na outra forma de representar. E quem está no sol aqui, que é o 1, agora vai para a sombra lá na proteção da casinha, certo? Então, assim, é uma forma legal da gente nunca se confundir quem vai aonde quando a gente está lidando com expressões, com expoentes fracionários assim, tá bom? Então, no fim das contas, 4 elevado a meio é raiz quadrada de 4, né? A gente já combinou isso, que o 2 aqui no índice a gente não escreve, o 1 aqui no expoente a gente também não precisa ficar escrevendo, raiz quadrada de 4 é o número 2. Então, veja, esse número não é 4,5, tudo bem? E esse número aqui, ó, esse daqui também, na hora da gente representar ele dessa forma, né, 4 e 1 meio do lado, é literalmente 4 inteiros e mais meio. Aqui está escrito 4,5, tá bom? É diferente de eu escrever, por exemplo, assim, ó, aqui está escrito 4
meios. Percebeu a diferença? Tem 4 metades aqui, tudo bem? Aqui tem 4 inteiros e mais uma metade. Quando a gente escreve um numerão grandão e uma fraçãozinha do ladinho assim, a gente está tentando representar isso, tá? Então aqui tem literalmente 4,5. Tem 4 mais meio. Aqui tem realmente 4,5, certo? Então já tem um 4,5 aqui, já tem um 4,5 aqui. Agora a gente só tem que arrumar mais um 4,5, né? Ou não é o 4,5 que está repetindo 3 vezes aqui. Vamos lá. 4 quintos, 4 dividido por 5 dá 4,5? Não dá, né? Dá menos que 1, né? 4 dividido por 5 não dá nenhum, né? Dá 0,8. 18 dividido por 4 dá exatamente 4,5. Tá aqui o outro 4,5 que eu procurava. E 10 dividido por 45, uma casquinha de banana, na correria da prova a gente escorrega nelas. Se tivesse 45 dividido por 10, tivesse o contrário, seria 4,5. Mas 10 dividido por 45 não dá 4,5 também, vai dar muito menos que 1 essa. Os 3 números que têm o mesmo valor, que são equivalentes, são o 2, o 4 e o 5, né? Ambos valem 4,5. Isso aqui está na alternativa B. Legal? Espero que você tenha conseguido recordar. Bacana aí a regrinha do expoente fracionário, que você tenha conseguido reconhecer aí as frações, e a gente se vê no próximo vídeo.